Como fazer a gestão da minha clínica veterinária? Esse é um tema que foi abandonado por muitos anos pelos veterinários e com essa mudança toda que a gente vem vivendo de tecnologia, principalmente um período pós-pandemia, onde tudo teve que se digitalizar, onde tudo precisou de muito mais controle, de muito mais home office, né? A gente teve que ter um nível de gestão, um nível de visão dos negócios do qual nunca foi visto anteriormente. Então, período pré e pós-pandemia, a gente tem esse pequeno leque de diferença entre esses dois cenários. E com isso, é importante você entender que entender de gestão, primeiro, te dá mais tempo para você ficar com sua família. 2, te dá mais dinheiro, te dá mais lucro, que é o que importa, e com isso você tem uma vida muito mais tranquila. Então, quando você não tem uma gestão, você costuma ter um cenário de equipe mal engajada, uma equipe que não segue as coisas que você fala, uma clínica muitas das vezes que você não acha que te dá o dinheiro que você gostaria de ter, e muitas das vezes o vencimento de produtos, de medicamentos, e com isso te gera transtorno na operação, esquecimento de agendamentos, enfim. Esses são alguns problemas que os donos de clínica veterinária que estão em crescimento, eles acabam passando. E é a partir da gestão da sua clínica veterinária que você começa a resolver esses problemas e, obviamente, aumentar a quantidade de faturamento que você está colocando no seu bolso. Beleza? As principais dúvidas, normalmente, quando a gente pensa em gestão é como aumentar o faturamento da minha clínica veterinária, qual sistema de gestão é o mais indicado e como que eu faço o gerenciamento da minha equipe. Então, esses são pontos muito comuns de dúvidas entre um dono de uma clínica. E aí é importante você entender o seguinte, que quando a gente pensa em sistema de gestão, em aumentar faturamento, a gente sempre tem que entender a estrutura da sociedade da empresa. Então, a partir do momento onde você, por exemplo, é o único sócio da empresa, você tem que ter a consciência que você tem uma série de responsabilidades. Você deixou de ser apenas o responsável técnico, que é aquele cara que vai cuidar dos animais, para ser também um empresário, né? Um empreendedor. Por mais que você não goste desse termo, quando você toma a decisão de ter a sua própria clínica, é essa identidade que você também tem que assumir. E quando você tem a sua formação acadêmica, né, e a responsabilidade técnica em cima do seu negócio, você acaba tendo o quê? Uma dupla função. E qual é o problema de você ter uma dupla função? Obviamente que é normal isso acontecer em uma empresa, né? Normal ter um único sócio com dupla função. Aliás, muito mais do que dupla, é tripla, quádrupla, são várias funções. Porque eu preciso ter a formação acadêmica e dentro daqui dos conhecimentos necessários de ser empreendedor, cara, a gente tem marketing, a gente tem vendas, a gente tem contabilidade, a gente tem financeiro, temos a parte também de RH, recursos humanos. A gente tem que entender também um pouco sobre a questão do estoque, dependendo do tipo de medicamento que você trabalhar. Enfim, é uma série de coisas que você tem que aprender como empresário, como empreendedor. E você precisa ser minimamente bom em todas elas e também muito bom na formação técnica que você tem. Então, a partir do momento onde eu entendo que eu estou sozinho, eu preciso entender quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas. E aí entra uma coisa que eu sempre bato na tecla, a importância do autoconhecimento. Uma vez que você não tem o autoconhecimento, que você não aceita críticas, que você não aceita feedbacks, você não aceita esse tipo de devolutiva, você tem uma dificuldade muito grande de crescer, porque na hora de fazer uma autoanálise como essa, você não vai conseguir ser realista. Então, toda vez, toda pessoa sempre vai ter, por exemplo, de duas uma, ou você é um cara muito bom de vendas e de relacionamento, ou você não é esse cara bom de vendas e relacionamento, você é uma pessoa mais introvertida, mas com um diferencial técnico muito grande, você costuma ser muito bom no que você faz. Então, você tem que entender qual é o seu cenário, porque é de acordo com o seu cenário que você vai pensar nas estratégias que você vai desenhar para o crescimento do seu negócio. Uma vez que você não tem perfil de vendas, onde você não tem perfil de relacionamento, você vai ter que desenvolver
ou procurar um colaborador ou ter um vendedor que tenha esse mesmo perfil. Então é uma questão de complementariedade, seja através de formação de sociedade, seja investindo em equipe para você ter pessoas trabalhando em conjunto com você. Então é sempre importante você olhar para a estrutura da sociedade, para você entender como que você vai fazer a gestão da melhor maneira possível. Porque fazer a gestão nada mais é do que você coordenar tudo e a todos em prol de chegar num objetivo em comum da tua empresa, né? Seja ele faturar 50 mil mês, 100 mil mês, 1 milhão mês, enfim, independente do teu objetivo, a gestão ela é a ferramenta que te possibilita alcançar esse tipo de resultado. E o que a falta de gestão ela acaba ocasionando? Vamos trazer aqui um pouco de uma visão mais prática. Primeiro ponto é o crescimento desordenado. Com isso eu tenho dificuldade em gerenciar um aumento no número de clientes, eu tenho a perda na qualidade do atendimento e eu preciso planejar a contratação de novos profissionais conforme a demanda cresce. A habilidade de RH que eu falei para você, você tem que saber como escolher bons profissionais e, obviamente, um conhecimento administrativo para estabelecer processos claros para a equipe, ou seja, um passo a passo de tudo que tem que ser feito da sua empresa para que ela tenha um padrão de excelência, certo? Então, um outro ponto é a falta de controle financeiro. Isso você acaba misturando o que é dinheiro da empresa com o que é dinheiro pessoal, você não consegue calcular o lucro do teu negócio, você não enxerga a margem de lucro, não sabe o que é margem de lucro, não sabe o que é lucro líquido, não conhece esses termos. Você pode falar, mas Arthur, isso é porque você é contadora, por isso que você está falando sobre isso. Muito pelo contrário, a maioria dos contadores que eu conheço e que eu, inclusive, dou aula, eles não entendem a maioria desses conceitos do próprio negócio. Não calculam margem de lucro, eles não têm o resultado, eles não têm EBITDA, enfim, a maioria dos resultados financeiros, os contadores também não têm. Porque uma coisa é contabilidade, a outra coisa é financeiro. E quando a gente fala de gestão, a maioria dos empreendedores, eles acabam ficando no mesmo barco. Então é importante você entender que através de um bom sistema de gestão financeira, você consegue ter uma visão muito mais correta da sua empresa. E, obviamente, com um Prolabore correto. E aí, se você tem dúvidas a respeito do Prolabore, comenta aqui no vídeo que eu faço um outro conteúdo só explicando sobre Prolabore, beleza? Sobre como definir um Prolabore ideal. Então, você vai comentar aqui no vídeo se você quer saber sobre isso. E um outro ponto é o estoque desorganizado, que obviamente vai te trazer medicamento vencido, falta de controle sobre itens em baixa. Então, às vezes, você precisa, sei lá, de uma tala que é muito importante para você poder, às vezes, colocar em um cachorro. Não sei se o nome é esse também, tá? Estou dando o nome do produto para ser humano, mas acredito que é o mesmo nome aí para os animaizinhos. Então aqui você não pode faltar esse tipo de produto. E aí com um sistema você consegue ter uma visão muito clara do produto que está faltando, inclusive receber alertas disso, né? E atendimento ao cliente ineficiente, quando você tem atrasos em consultas e serviços, falta de comunicação sobre cuidado preventivo e automatização de agendamentos e lembretes com sistemas como o NuvemVet. Então por isso que é importante você ter um sistema aliado nessas horas para você melhorar todos os pontos da sua empresa, certo? E quais são as soluções práticas de gestão que você precisa implementar para poder gerar mais resultados na sua clínica? Primeiro ponto, controle financeiro. Aqui eu recomendo fortemente que você use uma ferramenta específica para controlar o financeiro e você utilize a sua ferramenta final de venda, né, específica para veterinária, para fazer um controle dos seus agendamentos, controle dos clientes, o histórico do pet, e não simplesmente você querer trazer toda a sua vida financeira em conjunto com o teu sistema que vai estar controlando, por exemplo, a ponta final dos seus atendimentos. Então, aqui eu te recomendo usar um Conta Azul ou QuickBooks, na real, só vou recomendar o Conta Azul, não vou recomendar nenhum outro, e eu recomendo que você contrate o meu serviço de BPO financeiro, tá? Para que a gente realmente te entregue as ferramentas e os números necessários para poder trabalhar
com esse sistema que é o Conta Azul, né? Alguém tem que alimentar, alguém tem que saber como usar e alguém tem que te ensinar a fazer a leitura. E aí, com esse serviço de BPO financeiro, você consegue ter muito mais sentido a contratação de um sistema, por exemplo, para gestão financeira, tá? Gestão de equipe, como que eu faço uma gestão de equipe eficiente? Cara, reuniões regulares, e aí a gente tem os modelos de reuniões semanais, por exemplo, que se chamam weekly no mundo da gestão, e aí você consegue fazer basicamente um controle do que foi feito e o que tem que fazer dentro da semana. Então, através de reuniões regulares, você consegue otimizar a tua gestão de equipe. Obviamente, uso de tecnologia, porque com isso você consegue ter ferramentas que são específicas para o mercado de veterinária, como a Nuvem Vet que eu acabei de falar, aperfeiçoar o teu atendimento, ajudar a parte de marketing e relacionamento. Então, tudo isso você consegue através de uma gestão eficiente. E aí, é por isso que eu reforço a importância de você ter pessoas conectadas, para que você tenha bons profissionais ao seu lado, para que você consiga dar conta disso tudo. Fazer gestão não é algo simples e eu reforço, comece entendendo qual é o conhecimento que você não tem, entendendo qual é o seu maior desafio, para que com isso você busque conhecimento de uma forma ordenada. Se fez sentido, já deixa o teu like, comenta se ficou alguma dúvida, eu te vejo no próximo vídeo.